Olá pessoas! No vídeo de hoje a gente vai continuar a costura que a gente começou ontem, que é a costura cópta, caderno de capa dura com costura cópta. Se você ainda não viu a primeira metade do vídeo, que eu ensino a fazer a preparação da capa, eu vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo. Assiste essa primeira metade primeiro, antes de passar para essa segunda parte aqui, que é a preparação do miolo e finalização do caderno. Então no último vídeo a gente parou na montagem da capa, certo? E aí agora a gente já vai começar direto do miolo, né, de separação e furação das folhas e corte e tudo mais. E aí a gente vai passar para a costura final do caderno. Com a capa finalizada agora a gente vai passar pro miolo. Eu já tenho o miolo pronto, né, como eu já mostrei pra vocês, mas eu vou explicar aqui direitinho como é que eu fiz o miolo, tá? Então eu vou fazer outra parte aqui pra vocês verem. Primeiro de tudo, a quantidade de folhas, né? Vocês vão determinar aí com quantas folhas vocês querem trabalhar. Aí realmente vai do gosto pessoal ou de quantas folhas vocês querem que o caderno tenha, né? Realmente aí não tem uma regra, não. Eu costumo trabalhar com 6 bloquinhos de 7 folhas cada um, tá? Mas isso eu que escolhi, eu faço desse jeito, vocês escolhem aí qual que é a quantidade que vocês querem trabalhar. Então, eu já tenho aqui 7 folhas para explicar para vocês um bloquinho só, porque eu já tenho todos os outros prontos e o princípio é seu mesmo, então não faz tanta diferença. Então, primeiro eu preciso cortar as folhas do tamanho certo. Essa folha aqui é um tamanho A4, tá? Normal. E como o caderno aqui é 15 por 21, né? Seria 15 por 21, ele é um pouquinho menor, né? Como eu já falei na capa. Mas o tamanho, assim, padrão, né? O tamanho de referência, digamos assim, seria 15 por 21. Então, o miolo teria que ser um pouquinho menor que isso, correto? Eu uso arbitrariamente aqui, novamente, quase tudo que eu faço aqui, essas medidas são todas arbitrárias, tá, gente? Como vocês já perceberam, com certeza. Eu uso aqui como medida padrão da loja a altura de 20.4 por 14.2. 14.2 depois de já dobrado, certo? É uma medida que eu escolhi porque é uma medida que cabe bem dentro do papel, tá? Eu precisava que ela coubesse dentro do papel, desperdiçando o mínimo de folha possível, né? Como eu já expliquei isso também em outros vídeos. E me dá uma margem de erro aqui também. Então, o 20.4 aqui, eu escolhi essa medida, na verdade, 20.4, porque por conta da capa, né? Porque a capa ela tem 20.8, mas depois de finalizada ela fica com 21. Então, eu fiz essa medida dessa forma. Peguei o 20.8, tirei 4 milímetros e fiquei com 20.4. Então, eu uso de altura aqui para todos os meus cadernos e me dá 6 milímetros aqui de margem na minha folha 4, para caso fique alguma coisa torta, alguma coisa assim. Mas isso aí eu que quis fazer dessa forma. Então, se vocês quiserem fazer com 21, fiquem à vontade, porque aí vocês têm que cortar uma dimensão a menos, né? Vocês ficam já com o papel do jeito que tá. E na largura, como é que eu fiz o cálculo? A folha aqui tem 99 é ótimo, tem 29.7, certo? Então, quando a minha medida de 14.2, quando você duplica ela, você tem 28.4. Então também está uma margem, porque nesse sentido é mais importante você ter uma margem, porque quando você dobra a sua folha, você fica com pontinhas sobrando aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês no vídeo as pontinhas sobrando. Elas ficam meio que desencontradas, né? Desiguais. Então, o ideal é que você tenha essa margem de erro para você conseguir refilar aqui e tirar essas pontinhas, deixando o mais reto possível. Não quer dizer que seu caderno vai ficar 100% reto no final, porque é um trabalho manual, tá? E você está fazendo caderno por caderno, bloquinho por bloquinho. Para você fazer com que ficasse 100% reto, você tinha que finalizar o seu caderno inteiro e depois refilar as folhas. Igual eu faço com o livro, por exemplo, né? Aquela lateral do livro ela é retinha, porque você tem o livro montado, já completamente montado, colado com a capa, etc. E você vem com uma guilhotina por cima, industrial, e corta tudo. Então, por isso que fica retinho daquele jeito. Não é como, né, a gente consegue trabalhar na encadernação artesanal. É muito difícil a gente fazer isso. Principalmente nessa costura, né? Que essa costura aqui, a capa e o miolo são feitos juntos, né? Você costura junto, não é igual a costura de lombada, por exemplo, que você costura o miolo e depois cola na capa. Porque aí na costura de lombada você conseguiria fazer o seu miolo, pegar uma guilhotina industrial e refilar. Mas também a maioria das pessoas não tem uma guilhotina industrial, né? Então acaba que não fica 100% retinho, tá? Então vocês não precisam também ficar com essa neura de ficar 100% retinho, não. Mas eu tento fazer dessa forma, sempre deixando para cortar esse lado aqui depois que eu dobro a folha, que aí você tira essas pontas e você já minimiza
um pouco essa diferença entre um bloquinho e outro, entre uma folha e outra. Então, primeiro, eu vou cortar aqui a minha altura, tá? Que é 20,4, igual eu já falei pra vocês. Eu vou marcar aqui e vou cortar. Normalmente eu corto com a minha guilhotina, tá? Porque eu tenho uma guilhotina caseira, não é uma guilhotina industrial. Mas, normalmente eu corto com ela, mas eu vou só fazer, como eu vou fazer um bloquinho só, eu tô com preguiça de pegar minha guilhotina ali, eu vou fazer no estilete mesmo, que aí eu já mostro pra vocês. Mas vocês cortam aí como for melhor pra vocês. E aí, o que eu recomendo? Quando vocês forem cortar, como são várias folhas aqui ao mesmo tempo, eu recomendo que vocês fiquem de pé para vocês conseguirem colocar o seu peso aqui em cima para a régua não sair do lugar, tá? Que aí você garante que vai ficar mais reto e que a régua não vai fazer isso aqui e você vai cortar seu dedo ou até cortar a folha toda torta mesmo, tá? Então, vou até levantar aqui e aí, então eu faço isso, levanto, boto aqui e venho com o estilete para poder cortar as folhas. E eu vou sempre tirando, tá? Passando a pontinha do estilete aqui para tirar o que já foi cortado do meio do caminho, tá? Para não atrapalhar. E você vai fazer isso até você ter cortado tudo. E antes de você tirar a régua do lugar, você tem que garantir que você cortou tudo, tá? Porque uma vez que você tirou a régua do lugar e se tiver alguma parte que não cortou, é muito mais difícil você voltar para a posição, tá? Então tenha certeza que você cortou tudo antes de tirar a régua do lugar. Esse lado então cortado, aí a gente faz a dobra, se atentando aqui para você tentar encontrar o máximo possível aqui e também para não fazer isso aqui, para não deslocar muito de um lado para o outro, então deixar o mais retinho possível dos dois lados, tá? E passou aqui a dobradeira para finalizar a dobra, e aí agora sim a gente vai cortar o outro lado, tá? Que é o 14,2. E aqui, ó, eu vou mostrar para vocês que ele ficou, acho que vai dar pra ver aí, com essas pontinhas sobrando, né? E dependendo do papel que você estiver usando, se você estiver usando um papel muito grosso, esse desencontro aqui vai ser maior. Então é por isso que eu gosto de trabalhar com essa medida de 14,2, porque ele me dá uma margem grande para eu tirar essas pontas aqui, quando elas estão muito diferentes uma da outra, né? Então eu tenho essa vantagem e esse espaço para trabalhar. Porque olha só, quando você marca 14,2 aqui, marcar aqui para vocês verem. Vou até fazer a linha, né, na verdade, porque eu acho que só aqui com os pontinhos, acho que vocês não vão conseguir enxergar. Acho que agora dá pra ver. Então aqui, ó, você tem essa aqui, essa é a minha medida de 14,2. Ela não fica tão distante assim das pontinhas que estão saindo, certo? E com papel muito grosso, igual eu falei, essas pontas vão destacar um pouco mais uma da outra. Então isso aqui me dá uma margem de segurança para eu conseguir fazer esse corte suficiente para tirar tudo isso, né? Então por isso que eu trabalho com essa medida de 14,2, tá? Que é uma medida que eu achei que fosse boa o suficiente para tirar essas pontas aqui. Mas novamente, igual tudo aqui, é uma medida que eu escolhi depois de um tempo de trabalho e tal, que eu achei que fosse melhor, que ficasse melhor. Mas você pode alterar essa medida e ir achando a sua própria medida, que você acha melhor pro tipo de trabalho que você faz, tá? Não é uma regra, isso aqui realmente é só uma dica. Então, mesma coisa, eu também levanto para poder cortar e tirar esse restante, né? Esse restante dessas pontinhas aqui, porque aí a gente tem o nosso caderno, o nosso bloquinho, né? Com as folhas que a gente precisa, com o tamanho que a gente precisa, aliás. Saiu tudo, vou jogar fora aqui. E aí, você vai fazer a mesma coisa com todas as suas folhas até você completar todos os seus bloquinhos. Como eu já tenho os meus prontos, eu só vou fazer esse aqui só para mostrar para vocês. Mas aí vocês fazem com quantos bloquinhos vocês forem fazer no seu caderno final. Então tá, assumindo que você já tenha cortado, né, todos os seus bloquinhos, eles já estejam nesse ponto aqui, agora a gente vai fazer a furação. A furação eu sempre faço pela parte de dentro, porque fica mais preciso, tá? É menos chance de você sair torto de uma folha para outra. Então primeiro eu só faço a marcação aqui de onde eu quero os furos. Eu sempre pego do centro do caderno. Então aqui se eu tenho 20,4, né, igual a gente acabou de fazer, então meu meio aqui 10,2. A partir desse 10,2 eu vou marcar 4 centímetros, que é a medida que eu escolhi. Você pode trabalhar com 3, com 2, com 5, com a medida que você quiser. Eu trabalho com 4 entre cada uma aqui, que me dá uma distância que eu acho boa, tá? Então aqui vou ter os meus 5 furos, já estão marcados, e aí eu faço como?
eu fecho de novo aqui, eu preciso alinhar, tá? O máximo possível as folhas para elas não ficarem também desencontradas. Venho com o meu agulhão de novo e eu faço a marcação, como eu falei aqui, pela parte de dentro, pegando aqui de onde eu fiz a minha bolinha, né? De onde eu marquei aqui, né? Que é onde eu preciso furar. E eu encontro aqui então, e aí eu faço o seguinte, eu fecho aqui, eu dobro em cima da minha mão e atravesso com o agulhão para poder fazer essa marcação. Quando você faz essa dobra aqui, você garante uma precisão maior, tá? Na hora de passar de um lado para o outro. Eu também já falei isso em outros vídeos, mas se por um acaso esse aqui é o primeiro vídeo que você tá vendo e você não viu os outros, então eu acho melhor falar também, né? E aí eu faço desse jeito porque quando você fecha aqui é como se você estivesse furando o caderno do jeito que ele vai ficar depois, certo? Então você garante que ele vai ficar mais reto, os furos vão sair mais próximos aqui da dobra, que é o que você precisa para a sua costura ficar mais alinhadinha no final. Quando você faz a sua furação assim, né, com ele todo aberto, as folhas desencontram aqui, tá? A dobra não fica encontradinha, então acaba que pode sair torto do outro lado. Então o ideal é que você trabalhe com essa dobra aqui. Você não pode trabalhar com ele, você pode, né? Você não pode, mas eu não recomendo que você fure com o negócio aberto, porque realmente não vai passar tão preciso de um lado pro outro, certo? Então eu vou só apagar aqui as marcações que eu fiz, né, que ficaram aparecendo dos furinhos, e você vai fazer a mesma coisa nos seus cadernos, nos seus bloquinhos, né, em todos os bloquinhos que você tiver para fazer a furação, você vai fazer a mesma coisa em todos eles, até você ter o miolo prontinho e furado, igual o meu aqui, certo? Que aí você já tem todas as suas folhas furadinhas e encontradas, que é o que a gente precisa para fazer a costura, porque aí a gente vai colocar dos dois lados aqui, a capa e a contracapa, e fazer a costura do caderno, certo? Então faz a furação aí, e aí a gente vai começar a costurar. Então, passando para a costura agora, a gente vai pegar a nossa linha encerada, tá? E aqui o ideal é que você trabalhe com a linha encerada, porque as costuras externas, você precisa de um pouco mais de pegada e de tração para que a costura fique mais presa, tá? Não quer dizer que você necessariamente precisa fazer com a linha encerada. Você pode fazer com uma linha comum, se for o seu caso, se é o que você tiver aí, mas vai ser mais difícil e o acabamento talvez não fique tão legal. Também não só essa questão da tração, né? Mas a linha encerada, ela não esgarça igual a linha normal. E quando você faz esse tipo de costura aqui com a linha normal, ela fica meio que saindo, assim, não sei explicar direito. Mas quando você passa aqui nos furos e tudo mais, como é uma costura externa que vai ficar visível, a linha normal, sem ser encerada, ela vai esgarçando à medida que você vai passando nos buracos. Então ela fica um pouquinho mais desgastada mesmo, que não fica tão legal no acabamento. Se for o que você tiver, você pode usar, ver como é que fica, ver o que você acha, né? Testa, né? Tudo na encadernação também, eu recomendo que vocês testem, tá? Porque cada um vai ter o seu método, cada um vai fazer da forma que achar melhor, então assim, teste. Se for a única linha que você tem, testa primeiro, depois você compra a encerada se você achar que é melhor. Mas se você já tiver, já for comprar, eu recomendo que você use a encerada, tá? E aí, a quantidade de linha que a gente vai precisar vai variar aí um pouco de caderno para caderno. Você vai sempre usar como medida, ou como parâmetro, a altura do seu caderno, tá? E a quantidade de blocos que você tem. Então, eu tenho 6 blocos, certo? E eu vou usar sempre a quantidade de blocos mais 3 vezes a altura do caderno. Então, por exemplo, eu tenho 6 blocos aqui, então 6 mais 3, 9, vezes a altura do caderno, certo? Então, eu pego aqui 9 vezes a altura do caderno. E essa medida aqui é uma média, tá? Pode ser que você gaste menos, pode ser que você gaste mais. Varia um pouquinho, por exemplo, dependendo da quantidade de furos que você estiver fazendo. Se você tiver com mais furos, você vai precisar de um pouco mais de linha. Então, assim, essa aqui é uma medida que já foi testada e que funciona. Se você estiver mudando, né, alguma coisa, a quantidade de furos, né? Na verdade, aqui acho que você pode mudar basicamente a quantidade de furos, né? Porque se você mudar a altura do caderno, vai mudar necessariamente, porque você multiplica pela altura do caderno, né? E a mesma coisa a quantidade de bloquinhos, né? Que também vai mudar a quantidade de vezes que você multiplica de acordo com a quantidade de blocos. Então, o que praticamente vai mudar aqui a quantidade de linha que você usa e a quantidade de furos que você está fazendo.
E aí você adapta aí, então, se você for fazer com mais furos ou menos furos. Mas para essa quantidade de furos aqui, são 5 furos, a gente vai usar o número de blocos mais 6 vezes a altura. Então, já peguei a minha linha aqui, vou passar agora na agulha curva, e para essa costura eu realmente acho que é bem interessante você fazer com a agulha curva, tá? Vai ser mais fácil para você trabalhar. Se você não tiver uma agulha curva, você usa uma agulha reta, mas se você for comprar, você compra uma agulha curva, tá? Porque vai ser mais fácil para fazer a costura toda aqui, eu vou mostrando para vocês. Primeiro de tudo, então, como a capa também tá solta, é diferente, né, da costura de lombada, que você costura só o miolo e depois colar na capa, você vai costurar a capa direto no miolo. Então, primeiro de tudo, a gente vai pegar o primeiro bloquinho e a capa para começar. O resto você pode deixar escanteado por enquanto. E a gente vai começar pelo bloquinho de dentro, tá? Pelo primeiro bloquinho aqui, você vai pegar da parte de dentro aqui, do primeiro furo, e passar a sua agulha de fora, de dentro para fora, certo? E puxar a sua agulha toda, a sua linha toda, até sobrar só uma pontinha, que é onde você vai dar o nó, certo? Então sobrou só uma pontinha aqui, passei a linha toda aqui. E aí agora você vai entrar na capa. Você vai entrar aqui no primeiro furo da capa, puxou aqui com cuidado, tá? Para você não estragar a sua capa, vai puxando, rotacionando, né? Igual eu fiz aqui, porque aí você consegue passar com mais cuidado, sem estragar. Puxa tudo, cuidado para não puxar demais e a sua linha sair daqui de dentro, tá? Do caderno. E você vai sair, peraí que embolou tudo aqui, eu vou mostrar para vocês, para ficar mais visível. Você vai sair, ó, pelo lado esquerdo daqui de onde você entrou, tá? Porque você poderia também sair pelo lado direito, né? Você vai sair pelo lado esquerdo para dar certo aqui a costura, certo? E aí você puxa sem puxar demais para essa linha que tá aqui dentro não sair, né? Então você pode até segurar ela aqui. E aí você puxa o que você já fez aqui para ficar mais firme. E aí você vai entrar de novo no mesmo furo. E aí você segura tudo junto aqui, dá uma puxada, né, para não ficar frouxo, e você vai entrar pelo mesmo furo aqui, de novo no caderno. Entrou aqui, puxou, sempre usando a outra mão para segurar as folhas e a capa toda junto, tá, para não ficar sambando demais. E aí você vai alinhar aqui primeiro, tá, alinhar o seu miolo com a sua capa para ficar mais, para não ficar torto, né, tentando alinhar aqui o máximo possível. Alinhou e aí você puxou para um lado e para o outro aqui a linha, que aí você prende e aí ele vai provavelmente sair um pouquinho do lugar de novo, é só você dar uma ajustada e puxar de novo. E aí você vai dar um nó aqui para poder segurar a linha e continuar a costura, certo? Então, fez um nó aqui, não precisa fazer mais de um no caso da linha encerada, porque a linha encerada dá conta de segurar com um nó só. Se você estiver usando outra linha que não seja encerada, dá 2 nós. E aí, então, você vai sair pelo próximo furo. E cuidado aqui na hora que você for sair, para você não enfiar a agulha na capa, tá? Você tem que sair de forma a sair do bloquinho só aqui, sem que você enfie a agulha na capa, porque senão você acaba estragando a capa, tá? Então tem que tomar esse cuidado aí, porque você costura um muito junto do outro, né? Então é um risco, eu já fiz isso algumas vezes. Por isso que eu tô aconselhando aí para vocês tomarem esse cuidado na hora de sair aqui. Puxou tudo e aí você vai puxar para tensionar e ficar preso. Uma informação muito importante aqui que você vai usar em todas as suas costuras, mas nessa aqui também é uma das mais importantes disso acontecer, de você observar isso aqui, que é o seguinte: você vai, toda vez que você for tensionar, você vai sempre puxar para o lado que você está costurando, tá? Você está costurando aqui então da esquerda para a direita, você vai puxar sempre da esquerda para a direita. Não puxe no sentido contrário, senão você vai rasgar o seu caderno. E nessa costura aqui é muito importante, igual eu falei, porque é uma costura externa, vai ficar aparecendo. Então assim, você vai acabar tendo que refazer o seu caderno inteiro porque você puxou pro lado errado e rasgou a folha. Então tem que tomar muito esse cuidado aí. Então tá, você saiu aqui, certo? Você vai entrar agora na capa, no furo da capa. Entrou aqui. E você vai fazer a mesma coisa da outra, você vai sair pelo lado esquerdo, tá? Do lado de cá, não é pelo lado de cá, é pelo lado de cá, lado esquerdo. Puxou a linha toda.
tensionou, aí aqui, ó, eu tô tensionando pra frente, tá? Aqui você também pode fazer isso, não tem problema, com muito cuidado pra você não tensionar pro lado errado, certo? Tensionando pra frente, ligeiramente pro lado da costura, que aí você garante. E aí, aqui, ó, ele deu uma super entortada, tá? Na hora que eu fiz eu puxei, então você vai e ajusta de novo. Você vai ter que ficar fazendo esse ajuste o tempo inteiro, tá? Pra ficar o mais alinhadinho possível. E aí você puxou aqui e você vai entrar novamente no mesmo furo do lado de cá, certo? Entrou aqui, puxou. E você vai continuar fazendo isso até o final desse caderno. Entrou aqui, ajustou o caderno, puxou para tensionar, passou para o próximo furo. Puxou tudo aqui, entrou na capa, saiu aqui na esquerda, puxou para tensionar, ajusta o caderno, entrou no furo. E você vai fazer isso até você chegar no último furo aqui, certo? Na hora que você chegar no último furo aqui, a gente vai fazer um pouquinho diferente, porque a gente não vai entrar no mesmo furo, né? A gente tem que passar para o próximo caderno, o próximo bloquinho. Então, antes de você puxar a sua linha inteira, você vai sair aqui para a esquerda, né? E você vai deixar um loopzinho final, que é onde você vai entrar com a agulha aqui, para dar um nó antes de passar para o próximo bloquinho. Então, você puxa aqui, e aí você vira para você conseguir dar o nó, certo? E é isso, a gente finalizou o primeiro bloquinho. A linha aqui, sempre alinhando o processo inteiro. E agora a gente vai começar a costurar de cabeça para baixo, tá? A gente costurou até o momento assim, agora a gente vai virar cabeça para baixo. E uma coisa que é muito importante nessa costura, são duas coisas. O sentido da costura aqui que a gente vai trabalhar vai ser sempre o mesmo que a gente tenha mudado o sentido, tá? Ele vai ser sempre o mesmo, eu vou mostrando aqui para vocês. Outra coisa que é importante também é você sempre alinhar os furos, certo? Você vai pegar outro bloquinho aqui e ver se ele tá alinhado, se ele tá na posição mais alinhada que ele pode estar. Se ele não tiver, você vai virar ele ao contrário, né? Ele estava assim, você vira ele assim, até que os furos estejam mais alinhados, porque essa costura é externa, ela aparece. Então tem que ficar o mais retinho possível. Então pode ser que na hora que você esteja furando, um lado não esteja tão alinhado, mas quando você virar do outro lado, ele está alinhado. Por mais que você tenha feito, né, assim, centralizando e tal, pode acontecer de dar essa desencontrada. Acontece muito, inclusive, então o ideal é que você faça isso. Você vire e veja qual que é o lado que ele está encontrando melhor. O meu está encontrando dessa forma, e aí a gente vai fazer como? A gente está desse lado de cá, a gente vai entrar nesse primeiro furo aqui. E uma coisa que eu costumo fazer sempre no primeiro furo, porque normalmente ele não está tão bem furado, né, digamos assim, que você não passou por ele ainda, eu sempre venho por dentro aqui só para dar uma reforçada no furo, só para a agulha passar, para eu conseguir entrar com mais facilidade, tá? Normalmente eu faço isso quando eu tenho algum problema com algum furo que é um pouquinho mais fechado. Mas você vem por dentro só para aumentar o tamanho do furo, você vai começar pelo lado de fora mesmo. E aí entrou aqui, puxou com cuidado até o final aqui e tensionou pro lado da costura, sempre. E aí alinha o seu caderno, tá? Você vai estar o momento inteiro alinhando o caderno para ele não ficar desencontrado. E você vai sair aqui no próximo furo. Puxou, alinhou, e aqui você tem que alinhar tanto aqui na horizontal quanto aqui na parte da frente, tá? Para o seu bloquinho ficar mais reto do lado de cá. Então aqui eu sempre tô com o meu dedo aqui, o meu dedão, segurando as folhas à medida que eu for costurando, que eu garanto que eles não estão saindo do lugar, tá? Isso aí vocês vão pegando também com o tempo, mas você também vai fazendo esse ajuste à medida que você for costurando. Então agora que a gente vai começar efetivamente a fazer a costura que vai se repetir por todo o caderno, que é o seguinte: você vai
abrir aqui, de forma a não pegar a capa, tá? Só pegando os bloquinhos. E você vai fazer o seguinte, você vai passar aqui por baixo do bloquinho, tá? Do primeiro bloquinho, fazendo esse loop do lado de cá, certo? Entre o primeiro bloquinho e a capa, para você grudar, né? Para você prender esse segundo bloquinho no primeiro bloquinho, certo? Você fez o loop aqui da direita para a esquerda, pegando aqui por baixo do primeiro bloquinho. E aí você passou do lado de cá, você vai entrar de novo no mesmo furo, que aí você vai começar a fazer a trança, né, que é a característica da costura cópia. Então entrou aqui no mesmo furo, alinhou as folhas, tá? Sempre alinha as folhas e puxa para tensionar. E aí aqui, o tanto que você vai puxar para tensionar, se você vai tensionar muito, tensionar pouco, vai muito de gosto pessoal. Se você quer uma costura um pouco mais presa e mais firme, aí você puxa mais. Se você quer ela um pouquinho mais solta, porém que apareça mais essa trança, né, que a trança fica um pouco mais visível, aí você puxa um pouco menos, porque aí fica um pouco mais solto, o caderno vai ficar um pouquinho mais bambo, tá? Vocês têm que ter isso em mente. Mas fica legal, tá? Ele não fica super bambo não, é só você saber o seu limite, tá? Você tem que achar em um meio termo, nem puxar demais, nem puxar de menos, mas que também fica bem legal. E para algumas costuras, principalmente alguns tipos de costura com mais de uma linha e tudo mais, é o ideal, porque aí você consegue ver a trança mais visivelmente, tá? Então você vê aí, você ajusta o que você prefere, se você quer que puxa mais ou puxa menos. E aí, você saiu aqui então, você vai sair no próximo furo. Puxou tudo, alinhou, tensionou pro lado da costura e você vai fazer a mesma coisa, pegar aqui os dois bloquinhos, passar debaixo do bloquinho anterior, fazendo esse loop, puxou tudo, tensionou e entrou de novo no mesmo buraco. De novo aqui a mesma coisa, saiu no próximo furo, alinhou, tensionou, levanta aqui os bloquinhos, passa fazendo o loop da direita para a esquerda, embaixo do bloquinho anterior, e você vai fazer isso até chegar no último, e no último a gente vai dar o mesmo nó que a gente deu no primeiro bloquinho, certo? Para poder passar para o próximo bloquinho. Chegando no último aqui então, você vai fazer o loop da mesma forma, só que ao invés de puxar tudo e entrar de novo no mesmo furo, você vai puxar só até sobrar um loopzinho de linha para você passar por dentro e dar um nó, certo? Passou por dentro aqui, puxou, deu nó. E aqui você pega a sua dobradeira e passa por cima para finalizar essa dobra aqui e eles ficarem mais juntinhos, certo? O acabamento ficar um pouquinho melhor. Isso aqui também é opcional, se você não quiser, não precisa, tá? E aqui você vai fazer a mesma coisa até o final, quase no final, tá? Você vai ver aqui se os seus furos estão alinhados e você vai fazer do mesmo jeito. Vai entrar aqui por fora, tá? Lembrando aqui que eu só fiz, só pra vocês não ficarem confusos, eu fiz aqui por dentro só pra aumentar o furinho, igual eu comentei com vocês. Então você entra aqui de fora pra dentro, puxa tudo, alinha, tensiona, e aqui ó, o meu dedo tá sempre aqui, tá? Esse dedo de cá tá sempre do lado de cá, segurando as folhas para ele ficar o mais alinhado possível. E aqui, apesar de você estar invertendo o seu sentido da costura, né, porque agora você está indo da direita para a esquerda, o seu sentido do loop continua o mesmo, tá? Isso não vai mudar a costura inteira. Você vai continuar passando o seu loop da direita para a esquerda. Então agora você vai levantar os dois últimos, né, esse que você está costurando agora e o último bloquinho, que você vai sempre passar por baixo do bloquinho anterior, certo? Então você separa ele aqui. E você vai passar por entre eles aqui, passando debaixo do bloquinho anterior. Sempre debaixo do bloquinho anterior, sempre da direita para a esquerda, tá? Isso não vai mudar. Então, puxou aqui, alinhou, tensionou e entrou de novo no mesmo furo.
E você vai fazer isso até o penúltimo bloquinho. No penúltimo bloquinho, que é o que você vai... O último bloquinho, aliás, desculpa. O último bloquinho você vai costurar ele junto com a contracapa, tá? Então ele já é um pouquinho mais complicado, mas até lá você vai fazer do mesmo jeito. Você vai fazer sempre entrando aqui em cada furo e fazendo o loop embaixo, da direita para a esquerda, embaixo do bloquinho anterior, para você ir prendendo de um lado, prendendo os bloquinhos e fazendo a trança, né, que é o que caracteriza a costura cópula, certo? Então, vamos fazer isso até o último bloquinho e aí eu mostro para vocês como grudar o último bloquinho, como prender o último bloquinho na capa, certo? Aqui, gente, se por um acaso chegar num ponto, nesse finalzinho, né, onde você deveria dar o nó e você esquecer de dar o nó, você pode simplesmente afrouxar aqui, né, dar uma puxada para você conseguir passar aqui por dentro e dar o nó, né, ou se por um acaso, né, você não estiver conseguindo afrouxar, é só você fazer o caminho oposto aqui, certo? Porque você fez nesse sentido, né, na direita para a esquerda, é só você fazer da esquerda para a direita, porém, você não vai fazer no mesmo ponto aqui que você tá, né? Que seria entre o caderninho de baixo e esse que você tá agora. Você vai fazer no de cima, certo? Logo abaixo do que você tá. Porque aí você consegue dar um nó sem desfazer esse caminho que você acabou de fazer. Puxou aqui, deu o nó do mesmo jeito, tá vendo? E aí você passa a dobradeira e continua. Eu só tenho mais um caderninho aqui antes do último, que é o que eu vou mostrar pra vocês, que é um pouquinho diferente. Então vamos só terminar esse aqui e a gente passa pro próximo.
Chegamos então ao último caderno, tá? E aqui é a parte mais complicada da costura. Você vai pegar e inverter aqui, né, para a capa ficar na posição, para a contracapa, aliás, ficar na posição certa. Confere aqui os furos, né, se eles estão alinhados ou se você vai ter que inverter de lado, tudo certo? E aí, por que ela é a parte mais complicada? Porque você vai costurar ao mesmo tempo, tá? As duas coisas aqui, igual você fez no princípio, na verdade. Porém, aqui vai ser um pouquinho mais difícil, porque vai estar bem mais solto. E você tem que costurar junto com o que já está costurado, é um pouquinho mais complicado. Vocês vão ter que ir pegando o jeito aí à medida que vocês forem fazendo várias vezes, mas é tranquilo, tá? Uma vez que você pega o jeito é fácil de fazer. Então, primeiro de tudo, na verdade, eu vou só refazer o primeiro furo aqui, igual eu fiz em todos os outros, né? Só para aumentar um pouquinho o furo, porque esse aqui é um pouquinho mais complicado, então a gente precisa do furo mais bem feito, tá? Então, dessa vez a gente vai começar pela capa. Então você vai entrar aqui pela capa, sair pela esquerda, igual a gente fez da última vez, lá no princípio, né? A gente também saiu pela esquerda. Aqui você também vai sair pela esquerda. E aí, como é que você vai fazer? Aqui a gente tem sempre que dar 2 loops. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês da forma mais clara possível. A gente sempre tem que fazer um primeiro loop debaixo desse segundo bloquinho aqui, certo? A gente tem o primeiro, que é o que a gente está costurando, e tem o segundo, que é o último que a gente já costurou, certo? Então a gente sempre tem que fazer o loop primeiro embaixo desse segundo bloquinho para prender nele primeiro, depois fazer o loop embaixo do primeiro bloquinho, tá? Porque a gente tem que fazer nos dois para prender os dois aqui, eu vou mostrar para vocês. Então primeiro a gente vai fazer esse loop aqui embaixo desse bloquinho aqui, certo? Do segundo bloquinho, a gente faz esse loop aqui, sempre da direita para a esquerda, tá? Igual a gente já fez nos outros. E agora a gente vai fazer aqui debaixo do primeiro, correto? Primeiro debaixo, você faz primeiro debaixo do segundo, depois você faz embaixo do primeiro, certo? Fez aqui e agora a gente vai entrar no buraco de novo. E aqui que é o mais difícil, porque a gente mal vê o buraco. Acho que na câmera talvez vocês não consigam ver direito. Mas quando vocês estiverem fazendo, vocês vão ver que vocês vão ter um pouquinho de dificuldade de enxergar o buraco aqui. O que vocês têm que fazer é o seguinte: você vai puxar esse bloquinho que você está trabalhando ligeiramente para a direita, para você conseguir enxergar o furo, certo? Só até você conseguir colocar a linha aqui dentro, depois você volta ele para o lugar. É só realmente para ele sair de trás do que você já fez e você conseguir enxergar esse furo aqui, certo? E é para a direita, tá? Para você poder terminar esse nó pro lado de cá. Porque se você fizer pro outro lado aqui e você entrar com a agulha aqui do lado esquerdo, você não vai terminar essa volta do nó aqui. Ele vai simplesmente ir reto aqui e não vai ficar tão legal, não vai prender tão bem, tá? Então você puxa aqui para a direita para você finalizar o nó do lado de cá. Então, aí é que complica, porque isso aqui tá completamente solto, certo? Você vai abrir aqui, tentando segurar o máximo possível tudo junto para não sair do lugar, certo? Mantendo aqui aberto para você conseguir passar, né, de um lado para o outro e enxergar. Então você vai atingir o buraco aqui até passar para o outro lado, certo? Essa aqui que é a parte mais, no início aqui principalmente é mais complicada e vai facilitando à medida que você vai chegando mais para o final, certo? Atravessou aqui, puxa e aqui você ajusta tudo no lugar e puxa para tensionar, correto? E ficar preso. E aqui vai ficar bem solto mesmo, tá? Aqui tá bem bambo e ele fica assim até chegar no final, mas depois ele vai ficando mais preso, tá? À medida que você vai fazendo essa costura aqui. Então a gente sai aqui pelo segundo furo, tentando manter os dois aqui mais presos e próximos possíveis, tá? Com essa outra mão de cá, para eles não ficarem tão soltos assim, tão bambos. Passou aqui, ajustou, né? E aqui também realmente você tem que ajustar, principalmente nesse aqui, você tem que ajustar a todo momento, porque ele vai ficar sambando na sua mão. Aí aqui você vai fazer a mesma coisa, certo? A gente tem que passar aqui, primeiro, fazer o loop primeiro entre o segundo, debaixo do segundo bloquinho, tá? Então aqui você segura tudo, você vai ter que segurar esses dois que estão bambos, mais esse de baixo, que você tem que passar por debaixo dele, correto? Então aqui, passou embaixo desse segundo bloquinho, correto? Passou aqui embaixo, puxou, porque você tá prendendo esse último bloquinho no penúltimo. É por isso que você passa aqui embaixo, tá?
Então você prendeu aqui o último bloquinho no penúltimo bloquinho. Agora você vai entrar na capa antes de voltar no furo aqui, certo? Você vai entrar na capa, sair pela esquerda, ajustou. Aí aqui você já deu um loop no segundo caderno, certo? Agora você vai dar um loop embaixo do primeiro. Por quê? Só recapitulando aqui para vocês não ficarem confusos. A gente dá um loop primeiro embaixo do segundo caderno para você prender o último caderno no segundo caderno, correto? E depois você dá um loop de novo, só que embaixo do primeiro caderno, para você prender a capa no primeiro caderno, certo? A princípio pode ficar um pouco confuso, mas à medida que você vai fazendo, vai ficando mais simples, ok? Então aqui eu tenho que dar a volta embaixo do primeiro caderno, para prender a capa nesse primeiro caderno. Então, dei um loop aqui, também da direita para a esquerda, sempre da direita para a esquerda, e aí você vai entrar de novo no mesmo furo. Agora sim você entra no mesmo furo. Agora que você já prendeu o bloco e você já prendeu a capa, aí você vai entrar no furo de novo. Entrou aqui, puxou para tensionar, saiu no terceiro furo. E aqui, gente, aquele cuidado que eu falei com vocês lá no princípio, de não sair com a agulha na capa, né, que é perigoso vocês fazerem isso, aqui é mais perigoso ainda, tá? Porque você tá costurando duas coisas ao mesmo tempo. Então a capa fica mais ainda no caminho da agulha, e é mais perigoso ainda você sair do furo e meter a agulha na capa, tá? Então tem que tomar esse cuidado também. Então saiu aqui, você abre para passar embaixo do segundo caderno, passou embaixo aqui do segundo, da direita para a esquerda. Agora entra na capa. Saiu pela esquerda. Puxou, arrumou. Agora vocês vão fazer de novo o loop embaixo do primeiro bloquinho. E abrir para entrar no furo de novo. Sempre tensionando, tá, gente, a todo momento para ficar o mais preso possível. E não quer dizer que seja um problema ele ficar ligeiramente solto, tá? Como eu disse, é uma costura artesanal, é um negócio mais difícil de você fazer ele ficar 100% preso. E principalmente uma costura sem cola, tá? Mas o ideal é que você prenda um pouquinho mais para ele não ficar tão bambo, mas não é necessário, como eu falei lá no princípio. Se você quiser que as tranças fiquem um pouquinho mais abertas, né, e mais visíveis, pode ficar um pouquinho mais solto também, não é o menor problema, vai funcionar do mesmo jeito. Então aqui, saiu, você vai dar o loop embaixo do segundo caderno, entrou na capa, saiu pelo lado esquerdo, tensionou, aí você faz o loop aqui no primeiro caderno de novo, embaixo do primeiro. Tensionou, saiu no último para finalizar. E para finalizar você vai continuar da mesma forma, fazer o loop aqui no último caderno, só para terminar a costura, e entrar no furo novamente para finalizar por dentro do caderno. Entrou, passou por baixo da linha que já está aqui, deu nó, puxou, agora é só cortar o final, deixando um pouquinho para também não desfazer a costura, e voltar lá no princípio e cortar também a primeira linha que você deixou. E tá sobrando aqui também. E pronto, você finalizou o seu caderno de costura copo. Então é
isso, chegamos ao final. E vocês viram aí que a costura corta, ela na verdade é simples, né? Uma vez que você já fez as outras, igual eu comentei com vocês lá no princípio, é simples de fazer, ela não é muito complicada. O que mais realmente complica é a última parte, né, que você tem que costurar a contracapa junto com o último bloquinho, é o que é mais complicado aí, mas que é uma coisa que você vai ganhando experiência ao longo do tempo e vai conseguindo fazer isso com mais facilidade. Da primeira vez que vocês forem fazer, provavelmente vocês vão passar um pouquinho de aperto para o negócio ficar no lugar, para vocês conseguirem efetivamente costurar. Mas depois que vocês fizerem isso várias vezes, vai ficar bem simples de fazer, então assim, vocês vão perder totalmente a dificuldade da costura, de verdade. Mas é isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de dar o curtida aqui embaixo, de comentar e de compartilhar também. Se por um acaso ficou alguma dúvida, né, alguma coisa que vocês não entenderam, vocês podem mandar no comentário também, que eu respondo sem o menor problema. E se vocês tiverem ideia de conteúdo também, de coisas que vocês querem aprender, que querem que eu ensine, mande também aí nos comentários pra eu ficar sabendo, né, pra eu conseguir programar os próximos vídeos. Se você ainda não é inscrito no canal, lembre de clicar no botão aqui embaixo e de clicar no sininho pra ativar as notificações também. Eu vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais e a rede social da Ana, da Estariate, da loja, para vocês conferirem o lançamento dela na semana que vem e poderem comprar esse caderno e o segundo modelo também, se vocês quiserem. E é isso, eu espero vocês no próximo vídeo.